Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta nesse momento para trazer resumos da lição CPAD 2020, primeiro trimestre, abrindo com chave de ouro, com tema geral, a raça humana, origem, queda e redenção. Estudaremos sobre a origem, a criação do ser humano. Houve uma queda, mas ainda bem que houve um redentor. Alguém que pagou o preço por nós, alguém que nos libertou e nos deu a garantia de um dia ir morar no céu. Amém? Então, o projeto original de Deus, que é para o homem habitar com ele eternamente, vai se cumprir. Amém? Por causa da redenção. O preço foi pago. E a Bíblia diz que a cédula que era contra nós, as suas ordenanças, né? A Bíblia diz que o Senhor cravou-a na cruz e disse: está pago. Então, está tudo pago. Né? Salvação é de graça, mas não foi de graça. Houve um preço. Quem pagou o preço a Deus por nós foi o nosso Redentor. Então, origem, queda e redenção. Abrindo com chave de ouro, primeiro trimestre de 2019. 13 lições maravilhosas. Juntamente com este livro da CPAD também, né? E eu comprei e gosto muito dele. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Tudo que nós cremos e acreditamos não é a segunda Bíblia, mas é algo que vai agregar conhecimento. Temas importantes como a Trindade, e alguns de nós, às vezes, né, nos pegamos com algumas dúvidas, tem aqui esclarecimento. Amém? Tudo tirado da palavra de Deus. Declaração de fé. O que nós cremos e o que nós aceitamos pela fé. Amém? Voltando para a lição, um resumo rápido, um panorama rapidamente. A primeira lição deste primeiro trimestre de 2019 trata de Adão, o primeiro ser humano. Né? Temos 13 lições, o qual são muito importantes. Primeiro, trata de Adão, primeira lição. Segunda lição fala de Eva, a primeira mulher. E na terceira lição, a natureza do ser humano. Depois, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do homem ou do ser humano, né? O início da civilização humana, né? A primeira ou o primeiro projeto de globalismo, né? Na 10ª lição, só o Evangelho muda a cultura humana. A 11ª lição, o homem do pecado. Que homem é esse? A gente vai estudar. A lição número 12, Jesus, o homem perfeito. A lição 13, encerrando esse primeiro trimestre de 2020, né? O novo homem em Jesus Cristo. Então, primeira lição que trata acerca de Adão, o primeiro homem. Textual está no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim o nosso textual, que vai ser esta lição primeira, dia 5 de janeiro de 2020, na escola bíblica dominical mais próxima da sua casa, ou mais longe. Amém? Textual. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Muito bem. Já vemos aqui neste textual desta lição, já identificamos alguma coisa importante. Primeiro, disse Deus: façamos o homem, o ser humano,
a nossa imagem e semelhança. Não a imagem física, porque Deus é espírito, a imagem moral, atributos, né, morais. Então trata-se da imagem moral. Muito bem. Outra verdade que enxergamos aqui nesse textual. Disse Deus, façamos. Deus não estava só. Alguém já pregou dizendo que Deus estava reunido com os anjos. Fez uma reunião, não. Essa reunião aqui, esta assembleia aqui, não é com os anjos. Né? Porque primeiro, mas vamos ver aqui, né? Que foi criado o homem. Então façamos a nossa imagem, porque se fosse ele estivesse conversando com os anjos, nós seríamos a imagem de anjos. Dá para entender? Mas aqui ele estava falando, provavelmente, nós cremos e acreditamos, com a Trindade. Né? Façamos ao homem. Então estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que nós entendemos. E a Bíblia diz no livro de João, primeiro, Jesus Cristo disse, ou João escreve, ele estava no princípio com Deus. Então, neste princípio aqui, ele quem? Jesus estava no princípio com Deus. Então, ali na criação, Jesus estava no princípio com Deus. E Deus disse, façamos. Amém? Então, muito bem. A verdade prática é muito importante também para todos nós. O homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Além de criar, Deus também mantém. Isso é um Deus poderoso. Né? Além de criar, ele mantém. Né? Um dia Jesus disse, por que vocês estão preocupados com o que há vez de comer, de vestir? Né? Olha para as aves do céu, que não semeiam, né? Não trabalham, mas o Senhor cuida de tudo e de todos. Ele é aquele que mantém a sua criação. Você está vivo porque Ele te mantém. Não é o teu emprego, não é o teu salário. Não é? O que é o teu emprego, o teu salário sem o fôlego de vida? Então quem te mantém é o Criador. Amém? Bom, essa verdade prática é muito interessante também. Né? O homem não é um mero detalhe. Não. O homem não é um mero detalhe. Não é alguma coisa que Deus pegou e fez para decorar. Não. O homem é obra-prima. O Senhor pegou e fez o ser humano, criou do pó da terra e soprou algo dele, diferente dos animais. Né? Você não encontra Deus soprando nos animais. Né? Mais na frente a gente vai aprender sobre isso. Ele soprou. E a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, se eu não me engano, diz que o espírito ou o corpo torna ao pó de onde veio, mas o espírito volta a Deus que o deu, fôlego de vida. Amém? Então, muito bem. Adão, o primeiro homem, primeiro ser humano, podemos entender assim. A leitura bíblica em classe, também tem a leitura bíblica diária, que é de segunda a sábado, temas importantíssimos. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo número 2, versículo 1 ao 8. Aí você vai ver o verso número 8, interessante também. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então não era o jardim do Éden. O Éden não existia o jardim antes. Né? Deus criou o homem, veja. Para Deus criar o homem, primeiro ele criou um lugar para colocar o homem. Por isso que a Bíblia diz, e deixa o varão a casa de seu pai e sua mãe, e vai se unir a uma mulher e serão ambos uma só carne. Né? O fato de sair da casa da mãe e do pai não é abandonar. É ir para um lugar, nem que seja uma casa alugada. Quer dizer, já diz alguém, né? Antigo, quem casa quer casa. Então, na realidade, Deus não ia criar o homem para deixar o homem solto no universo. Não. Primeiro Deus cria, Deus forma. Lá no Éden, Deus pega e planta um jardim. Né? Então, neste jardim, que está todo o mistério, né? Que Deus fez para o homem. E aí você sabe o desenrolar da história.
Não vou aqui chover no molhado, né? E todos nós entendemos. É apenas um panorama. Eu não tenho conhecimento que você tem, mas estamos aqui aprendendo um com o outro. Então, o comentarista desta lição é o pastor Claudionor de Andrade, que ele é escritor, conferencista, consultor doutrinário e teólogo. Currículo bom, né? Maravilhoso. Muito bem. Falando de homem e ser humano, quando a Bíblia fala homem, fala ser humano, porque na segunda lição ele vai criar quem? A mulher, a primeira mulher, Eva. Então observe, quando se trata do estudo sobre o homem, na teologia, este estudo sobre a doutrina do homem é chamado de antropologia. Né? Muito bem. É uma palavra que se divide em duas partes, mas vai estudando aí. Amém? Observe. Antropologia é o estudo do homem. Primeiro tópico desta lição, falar a doutrina bíblica do homem. Perguntas que todo mundo se faz. Né? O autor colocou aqui, o que é o homem? Que coisa é o homem? Em outra linguagem. E alguém se pergunta. As perguntas que não querem calar, em toda a humanidade, em todos os níveis, em todas as épocas. Para onde vou? Qual o propósito? Né? Quando eu morrer, para onde é que eu vou? E alguém diz, Deus que me coloque em um bom lugar. Mas não é assim. Né? Não é assim. Primeiro se faz a decisão de crer no Filho de Deus. Né? Você vai construir o seu bom lugar. Tem uma escadinha, né? Primeiro aceita a Jesus. Primeiro, né? Você se converte de todo o coração. Confessa com a sua boca, crê com o seu coração. Aí pronto. Você vai construindo o seu bom lugar. Né? Na verdade. Então não é que Deus me coloque em um bom lugar. Aí já é algo de alguém que não quer buscar o conhecimento de Deus. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muito bem. A doutrina bíblica do homem. Essas perguntas são respondidas pela Bíblia. A Bíblia mesmo, ela interpreta a própria Bíblia. Amém? A Bíblia, por si só, se interpreta. Com a ajuda de quem? A Bíblia é o único livro que, quando você está lendo, o autor está perto de você. Há grandes autores que morreram, há autores que escreveram o livro, morreram e não conseguiram lançar o livro presente. Eles estando presentes. Já estava enterrado e o lançamento do livro de fulano. Mas ele não estava. Mas a Bíblia não. É o único livro quando você está lendo, o autor está vivo, está presente, está perto de você. Diga amém. Amém. Muito bem. Então a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. É interessante. Né? Muito bem. Definição. Definição da doutrina do homem. Essa doutrina tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Muito bem. Essa doutrina, ela vai estabelecer o lugar do homem, vai dizer, ó, por isso que o Senhor disse um dia para Jó, se eu não me engano, onde estavas tu quando eu fundei ou criei a terra? Né? É como se Deus estivesse dizendo assim, Jó, vou te colocar no teu lugar. Né? Vou te mostrar que aqui quem manda sou eu. Aqui eu sou o Senhor e agora você fica calado, sentado e eu vou te falar, vou te perguntar e quero que você me responda. Né? Então a doutrina do homem, a doutrina na teologia é conhecido como, né, antropologia, é o estudo que tem como objetivo, né, estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. Não foi o Big Bang, não foi uma explosão, foi Deus que formou o homem com as suas, digamos assim, na linguagem nossa, com as suas próprias mãos, a obra-prima da criação. Né? Muito bem. Fundamento dessa doutrina do estudo
sobre o homem. O fundamento é a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé infalível, a nossa regra de fé e prática. Paulo já disse, a Bíblia, ela é o quê? A Bíblia, ela é, na realidade, inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante e digna de toda a aceitação. A Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, indiscutivelmente. Muito bem. Então, qual é a base que nós temos para estudar sobre o homem, sobre o ser humano? Colocar o homem no seu devido lugar, dizer que ele é criatura e não criador, que ele é adorador e não adorado. Muito bem, é a Bíblia. A Bíblia é a base desta doutrina. Observe aqui alguns objetivos desta doutrina do homem, né? Antropologia, é responder as grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? O autor colocou aqui. De onde vim? O que represento? Qual a minha missão e para onde vou? São perguntas que você já viu alguém fazer, não é? Então, esta doutrina também tem como objetivo mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Outra verdade que esta doutrina vem nos mostrar, ela quer nos levar, ou levar o homem a quer levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Outra verdade, esta doutrina do homem, ou este estudo, também ela quer consolar-nos quanto o nosso destino eterno por meio do sacrifício do Senhor Jesus no Calvário. Então, são estes os objetivos desta doutrina, né? Primeiro, responder as perguntas. Importante demais, né? Os objetivos desta doutrina, né? Já vimos aqui alguns objetivos, que é consolar-nos quanto ao nosso destino eterno. Essa doutrina também tende a nos levar a conhecer também sobre as respostas de tantas perguntas que nós temos até então sem resposta, porque é o homem não examinar as Escrituras, que elas testificam de Deus. Amém? Muito bem. Rapidamente, este segundo tópico agora. A criação dos céus e da terra. Muito bem. Em primeiro lugar, Deus, ele criou os céus e a terra. Então, quando está no plural, nós vemos que é mais de um céu. Os céus. Paulo disse, houve um homem que, não sei se na carne, no espírito, né? Foi arrebatado, não sabe se foi um sonho, mas ele disse assim, falando dele mesmo, foi para um lugar, né? Onde foi para o terceiro céu, e viu coisas inefáveis que não eram ainda dignas para serem ditas, coisas que ele não poderia falar, coisas grandes, né? Então Paulo foi ao terceiro céu. Então logo entendemos quando a Bíblia diz o Senhor criou os céus e a terra, tem mais de um céu. O primeiro céu é esse que nós vemos o avião passar, né? O segundo céu vai mais além, né? Onde vai a NASA, né? Onde dizem que o homem foi à Lua. Este trata-se do segundo céu, mas o terceiro céu, lá só não vai a NASA, não vai avião, ninguém chega lá, se não for pelo caminho Jesus Cristo de Nazaré. Então este terceiro céu, só quem leva é Deus. Muito bem. Segundo tópico, a criação dos céus e da terra. Então Deus criou o céu e a terra antes de criar o homem. Para colocar o homem em um lugar, Deus criou primeiro o lugar. Muito bem. Só então veio formar o homem. Depois criou o céu e a terra. Muito bem. O Criador preparou-nos um lugar perfeito
e agradável para habitarmos. Primeiro ponto desse segundo tópico, a criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou e formou os céus e a terra, né? Os céus, e em seguida os anjos. Muito bem. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Salmo 33, versículo 6. Depois de chamá-los, né, à existência, o Senhor pôs a criar a terra e tudo quanto nela existe. Muito bem. Segundo ponto desta lição, desse segundo tópico. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente o Pai Celeste, antes de tomar ou de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta, né? Num planeta sustentável. Salmo de número 10 e versículo número 4. Então, primeiro Deus cria o céu, a terra. Se é chover no molhado, você já entende, já sabe, né? Então vá para a escola mais perto da sua casa neste domingo, dia 5. O terceiro tópico, a criação de Adão, o primeiro homem. O homem não é um mero detalhe do universo ou no universo. Nem surgiu por acaso. O ser humano é resultado de uma decisão amorosa, né, soberana e livre da Santíssima Trindade. Então, o ser humano foi criado por uma decisão dos três, né, na Assembleia, né, no ajuntamento, na reunião. Façamos, né? Muito bem. Então, o homem foi feito por Deus e é a coroa da criação, né? Domine sobre tudo. Infelizmente, o homem está sendo dominado, mas se conhecer a verdade, essa verdade liberta. E a única verdade que liberta é Jesus de Nazaré. Primeiro subtópico, o primeiro ponto deste terceiro tópico. Este terceiro tópico é a criação de Adão, o primeiro ser humano. Primeiro ponto, o concílio da divindade sobre a criação do homem. Muito bem. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio. O que é concílio? Ajuntamento, reunião, assembleia. Muito bem. Um concílio foi antecedido por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus, façamos o homem, nós já explicamos, né? Antes, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio e tal, Gênesis 1 e 26. Muito bem. Segundo ponto deste terceiro tópico, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra para nós, filhos de Adão, né? Para nós que somos filhos de Adão, tivéssemos não como mãe a terra. Tem gente que, como ambientalista, adora a terra, né? Aí levanta a bandeira e a adoração à terra. Não. Deus não criou o homem da terra para o homem adorar a terra como mãe, nossa mãe terra. Temos que cuidar da terra. Tivemos até uma lição sobre isso. Mas na realidade, o homem não pode adorar nada. Não terás outros deuses além de mim. Então a adoração é somente o Deus Todo-Poderoso. Então temos que tratar bem da terra. Mas tem alguns ambientalistas que são, podemos dizer assim, que tratam de uma forma muito severa, neste caso, a nossa mãe terra. E não, na verdade, a terra não é a nossa mãe no sentido espiritual. Na verdade, nós temos o Pai Celestial. Amém? Muito bem. Terceiro ponto deste terceiro tópico. O homem
torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina, né, do eterno Deus Todo-Poderoso. Eis porque Adão tornou-se alma vivente, porque Deus sopra algo dele no homem. O animal não tem isso, né? O animal não tem esse privilégio, mas nós não. Nós temos. Só um panorama. O quarto tópico, a missão, né? E a tarefa do homem. Deus não criou o homem para viver somente numa rede, no paraíso. Deus criou o homem para uma missão. Deus criou o homem e deu uma missão para lavrar a terra, para cuidar da terra, né? Deus criou o homem e deu também ao homem tarefas, né? Muito bem. Primeira missão do homem, tarefa do homem, glorificar a Deus. Muito bem, é o primeiro ponto deste quarto tópico dessa lição maravilhosa. Glorificar a Deus. Esta é uma missão e esta também é uma tarefa. Porém, não é algo que o homem vai fazer empurrado, né? É de livre arbítrio, mas a missão do homem é glorificar a Deus. Amém? Segundo ponto, o homem também foi criado com o propósito de propagar a espécie. Aí tem gente que leva isso a sério, né? Aí enche a terra, né? Mas na verdade nós temos que ter um controle também, né? Porque se o dinheiro não dá, né, aí fica difícil o negócio. Mas fica aí na mão de Deus. Mas não vai encher a terra sozinho, não. Mas o propósito é propagar a espécie. Deus disse, crescer e multiplicai. Amém? Outro propósito, além de glorificar a Deus, de propagar a espécie, também é o propósito de governar e administrar o planeta. É aquilo que eu disse, o homem tem que administrar, o homem tem que dominar, tem que administrar. Porém, o homem está sendo dominado, escravizado, mas o antídoto é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Muito bem. Este é alguns dos propósitos, né, que o homem tem para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Terminando de apresentar esta lição, eu quero que você, busque a presença de Deus e busque uma escola bíblica dominical mais próxima da tua casa, porque aprender é bom. Se você tem condição de ensinar, a Bíblia diz, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Né? Se você tem condição, tem conhecimento, então propague o Evangelho. Fale do amor de Deus. O homem foi criado não somente para embelezar, né? Não. O homem foi criado para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para amar o seu semelhante, para cuidar da terra, né? E juntamente com a humanidade, para estar à disposição do Criador, né? E, na realidade, o primeiro ser humano criado foi Adão, né? E você já sabe toda a história. Em seguida vem Eva, que é a segunda lição que nós vamos estudar. Portanto, esteja pronto para estar no dia 5 de outubro ou de janeiro, neste ano de 2020. Eu ainda estou em 2019, né? 2020. Vai lá, né? Busca ao Senhor, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus abençoe a tua casa, a tua família, que seja de bênção este ano. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, a tua parentela, a tua família, os livramentos da parte de Deus. E não esqueça, adore ao Senhor. Glória a Deus para sempre.